Gênesis 26. Isaque e Abimeleque. Gênesis 26 versículo 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Gênesis 26 versículo 2. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Gênesis 26 versículo 3. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Gênesis 26 versículo 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 26 versículo 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Gênesis 26 versículo 6. Assim Isaque ficou em Gerar. Gênesis 26 versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Gênesis 26 versículo 8. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Gênesis 26 versículo 9. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era a tua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Gênesis 26 versículo 10. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. Gênesis 26 versículo 11. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Gênesis 26 versículo 12. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Gênesis 26 versículo 13. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Gênesis 26 versículo 14. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Gênesis 26 versículo 15. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Gênesis 26 versículo 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Gênesis 26 versículo 17. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Gênesis 26 versículo 18. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Gênesis 26 versículo 19. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Gênesis 26 versículo 20. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Gênesis 26 versículo 21. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Gênesis 26 versículo 22. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Gênesis 26 versículo 23. Dali Isaque foi para Berseba. Gênesis 26 versículo 24. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão.
Não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Gênesis 26 versículo 25. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Gênesis 26 versículo 26. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque, de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Gênesis 26 versículo 27. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Gênesis 26 versículo 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Gênesis 26 versículo 29. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Gênesis 26 versículo 30. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Gênesis 26 versículo 31. Na manhã seguinte os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Gênesis 26 versículo 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Gênesis 26 versículo 33. Isaque deu-lhe o nome de Sebai, por isso, até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Gênesis 26 versículo 34. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basimate, filha de Elon, o Hitita. Gênesis 26 versículo 35. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.